Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E os nossos destaques de hoje são: projeto de lei quer congelar tarifa de pedágio em caso de atraso nas obras de melhoramento das vias. Comissão de Cidadania começa a ouvir envolvidos no episódio do surto de gastroenterite em creche de Vila Velha. CPI das licenças amplia a área de atuação e ouve servidores do IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. Uso do Fundo de Redução das Desigualdades para despesas com custeio e proibição do aumento do valor de pedágio em casos de atraso nas obras de melhoramentos foram temas discutidos na segunda sessão de trabalhos da semana em plenário. A repórter Nicole Espósito traz os detalhes para a gente. Nicole? O plenário aprovou nesta terça-feira o pedido de urgência para projeto da deputada Janete de Sá, que prevê a ampla divulgação da Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, e também do Serviço de Denúncia às Violações de Direitos Humanos, o Disque 100, em locais com grande circulação de pessoas, como terminais de transporte e também em casas de eventos. Com a aprovação do regime de urgência, a matéria segue para análise das comissões permanentes da Casa em plenário. Também nesta terça-feira começou a tramitar na Casa um projeto do deputado Capitão Assunção que proíbe as concessionárias ou permissionárias de reajustarem o preço das tarifas dos pedágios caso elas não estejam cumprindo o cronograma de obras para melhorias de vias. Muito importante para proteger o cidadão, o usuário da via ou daquele local onde está sendo colocado assim, um serviço para o cidadão. Recentemente teve uma audiência pública aqui na Casa para tratar da duplicação, do atraso das obras, da duplicação da BR-101. Se a nossa lei já estivesse em vigor, valeria essa nossa intenção de privilegiar o usuário da via. Também nesta terça-feira, o presidente da Casa, deputado Eric Musso, anunciou no plenário que o projeto que prevê a destinação de parte dos recursos do Fundo de Redução das Desigualdades Regionais para uso com despesas de custeio será discutido junto com a Amunis e também com os prefeitos antes de ser colocado em votação. A reunião está prevista para segunda-feira, às 14h. Voltamos ao estúdio. A CPI das licenças ouviu servidores do IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. Criada para verificar os termos de compromisso ambiental firmados pela ArcelorMittal e Vale, a CPI teve sua área de atuação ampliada para analisar licenças emitidas por órgãos públicos estaduais. O diretor-presidente do IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, Mário Lousada, e o médico veterinário do órgão, Fernando Augusto Costa, participaram da reunião da CPI das licenças. O colegiado foi inicialmente criado para investigar a legalidade dos TCAs, termos de compromisso ambiental, firmados pela ArcelorMittal e pela Vale, e também a licença de operação dessa última empresa. Porém, a atuação da CPI foi ampliada para averiguar as demais licenças emitidas por órgãos públicos do Estado. De acordo com o presidente da CPI, deputado Marcelo Santos, o colegiado recebeu reclamações sobre a atuação de fiscais do IDAF em frigoríficos do Estado. O objetivo principal da CPI é sobre licenças ambientais emitidas pelos órgãos ambientais. Aí estou falando de IEMA, estou falando de CEAMA e agora do IDAF, né? Ela foi aditada, aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia e ela tem esse objetivo de fazer essa apuração. Nos chegou informação de que alguns fiscais do IDAF estariam extrapolando o limite das suas atividades, impondo regras desnecessárias para o pleno funcionamento de uma empresa, o que nos fez convocar o diretor-presidente do IDAF e um médico veterinário específico que, ao autuar uma empresa, impôs mais de 400 condicionantes numa empresa de pequeno, médio porte, ou seja, há um disparate na fiscalização com relação ao IDAF, não só a esse médico veterinário, mas se estendendo a vários outros tantos médicos. E o que nós colocamos aqui, que as regras
estabelecidas para essa fiscalização, ela tem que ser cumprida. O que se faz necessário é ter critério nessa fiscalização, para que você não possa impedir, por exemplo, uma empresa de funcionar, de gerar emprego e renda aqui no Espírito Santo. Da mesma forma que nós estamos ouvindo aqui a Vale e a Arcelor. A emissão de partículas de minério na atmosfera, em especial da Grande Vitória, é alvo também de investigação aqui da comissão. O proponente e vice-presidente da CPI, deputado Sérgio Majeski, questionou a pauta da reunião e defendeu que o foco de trabalho deveria ser a investigação dos TCAs. Desde o começo, assim, quando foi aprovado esse incremento do IDAF, que eu disse que parece uma estratégia para desviar o foco central, que é a questão das TCAs e das licenças de operação. Hoje, com o convite dessas pessoas, eu tentei estabelecer, ver se havia, aonde é que entrava uma mínima relação entre o IDAF e o licenciamento de operação da Vale e da Arcelor e as TCAs. Não existe. Então nós ficamos aqui numa reunião tratando de questões que são administrativas, não são um foco de inquérito, não existe uma denúncia a respeito de um envolvimento do IDAF nisso ou naquilo que a gente pudesse dizer, não, nós estamos falando sobre licenciamento, mas nós estamos falando sobre licenciamento dado de forma ilegal, pelo que indica aquilo que foi dado para a Arcelor e para a Vale, sem cumprir as condicionantes. Não é o caso das questões que envolvem o IDAF em termos de licenciamento, e tudo isso pode sim ser tratado administrativamente. Isso não tem materialidade para a CPI em relação a essas questões do IDAF. E eu lamento muito, e aí fica parecendo que a gente está aqui para desviar o foco. Ao invés, por exemplo, hoje poderia ter sido convocado quem participou efetivamente da elaboração dos TCAs, da licença de operação, quem participou de todo esse processo, porque são essas pessoas que precisam responder por isso. O relator do colegiado, deputado Euclério Sampaio, e o membro efetivo Alexandre Chambinho avaliaram os trabalhos. Uma reunião muito produtiva, onde nós podemos discutir as licenças estabelecidas pelo IDAF, aonde nós ampliamos o leque da CPI. A CPI que tem um papel primordial em cima do TCA da Vale e da Arcelor, mas também em cima das licenças ambientais do nosso estado. Nós recebemos denúncias de irregularidades nas fiscalizações do IDAF, onde nós podemos tirar as conclusões aqui hoje. Eu entendo que foi muito produtiva, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, é importante a fiscalização dos TCAs, tanto da Vale quanto da Arcelor, que não é só a poluição que mata nesse estado. A falta de fiscalização, ou fiscalização deficiente do alimento também mata. Temos exemplo aí do que ocorreu numa creche em Vila Velha. Então, aqueles que pensam que nós devemos se limitar à investigação dos TCAs, deveria repensar o seu posicionamento. Comissão de Cidadania e dos Direitos Humanos começa a apurar surto de gastroenterite em creche de Vila Velha. A demora em interditar a creche Praia Baby em Vila Velha pode ser classificada como negligência? A Comissão de Cidadania e dos Direitos Humanos quer a resposta para esta pergunta. Em março, uma criança morreu e outras 19 foram infectadas em decorrência de suposto surto de gastroenterite provocado pela bactéria E. coli enterohemorrágica. Em audiência pública realizada na tentativa de esclarecer o episódio, os deputados estranharam a interdição da creche só ter ocorrido no dia 1º de abril, apesar de a Secretaria de Saúde de Vila Velha ter sido comunicada oficialmente sobre o surto na noite do dia 22 de março. Está claro uma omissão, porque diante da gravidade dos fatos, outras providências já teriam que ter sido adotadas e não foram adotadas no primeiro momento. Afinal, eram 5 crianças com sintomas graves e recomendava, a prudência indicava que providências mais graves teriam que ser adotadas. O representante hoje da Secretaria de Saúde Estadual informou que somente fez uma recomendação. E recomendação nós sabemos que não é o procedimento adequado, o procedimento padrão a ser adotado. Nós teremos uma nova audiência na próxima terça-feira para que eventual omissão seja apurada e, se houver essa omissão, com certeza nós vamos partir para a responsabilização civil, criminal e administrativa dos eventuais culpados. O secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro, não compareceu ao debate. Em seu nome, falou o gerente de Vigilância e Saúde. Diariamente, após o início das investigações de surto, a Vigilância Epidemiológica do Estado tem se reportado à Secretaria Estadual de Saúde e à ASCOM, que é o setor da comunicação social, com relatórios diários de todos os processos de investigação.
O processo atual de investigação, ele se encontra num processo que a gente define de estudo epidemiológico de campo, em que ele precisa verificar com evidências as fontes de infecção e os casos que tiveram o desfecho de diarreia. Isso já tem quase 30 dias, vocês estão só nesses exames e não resolve nada. A população quer saber de solução, porque o serviço público, todo o serviço público é lerdo. Ele não tem eficiência. E nós queremos saber o seguinte, qual é a conclusão que chegou? Porque vocês consideram aquilo como um surto? O evento foi... O evento ocorrido se caracteriza num surto. A demora na divulgação do laudo oficial que esclareça onde o surto foi iniciado e que tipo de bactéria o provocou também foi criticada. Vocês fizeram essas mesmas levantamentos em outras creches? Por que só fizeram nessa? Porque não existe surto num lugar só. Surto... Não, permita-me discordar. O senhor agora está emitindo uma opinião equivocada. Sei, mas... Com todo respeito, surto... Quer dizer que eu vou esclarecer o senhor me permitir. Surto é um evento inusitado. Sei, mas, mas no local só? Um evento em que você tem desfechos desfavoráveis às condições de saúde, geralmente restrito a uma população adstrita a um local. Sei. Provavelmente por fonte única de contaminação. Eu estou lhe informando o conceito correto. Eu também não sou muito bobo, não. Eu sei que surto, entendeu? Mesmo sendo direcionado tecnicamente, como você explicou, se ele não tem reprodução no ambiente que a pessoa que participou dele levou para casa, então ele não é surto. Deputado, no caso em questão... Isso aí é invenção técnica que vocês dão para poder se safar da responsabilidade de resolver. Os deputados poderão levar o caso para ser investigado por uma CPI na casa, que também deverá ouvir o secretário de Saúde de Vila Velha. E essa ausência hoje injustificada do secretário municipal também será objeto de apuração e se houver uma recalcitrância, uma dificuldade, ele será conduzido para ser ouvido na CPI. Mas nós esperamos que ele venha espontaneamente, porque é um fato que merece toda relevância para a sociedade e a sociedade merece ser melhor informada e esclarecida sobre esses fatos. Os pais dos alunos relataram o drama que estão passando em decorrência do caso. Tem famílias que sofreram na pele situações de preconceito, como pais e mães que tentaram matricular seus filhos em escolas e foram impedidas antes mesmo da nota técnica, que de técnica só tem um nome porque não há informações científicas a respaldar as informações que estão ali. Tem famílias que receberam tratamento diferenciado em consultórios médicos, até mesmo nas pracinhas onde as crianças brincam, se percebeu isso. Então, cada família tem o seu drama, cada família tem sua história, a gente está tentando superar isso, buscando informações. O advogado da creche, Renan Salles, disse que foram tomadas todas as medidas sanitárias solicitadas pelas autoridades de saúde, como forma de evitar novas infecções. Ele disse que a direção do estabelecimento, que se encontra interditado há 15 dias, espera retornar às atividades o mais rápido possível. Semana passada, houve uma reunião com a municipalidade de Vila Velha, onde foi entregue à creche algumas orientações para a reabertura da creche. E essas orientações já estão sendo todas tomadas, como sempre foram, e provavelmente, ainda essa semana, todas essas orientações vão ser cumpridas. E aí, foram 10 solicitações? Não tem aqui a quantidade, mas todas estão sendo cumpridas. Mesmo sendo elegante, como você me pediu, mas também vocês tinham que trazer, né? Porque senhor presidente, você vem para a guerra, não traz a espingarda, não tem jeito. A convocação, inclusive, até onde a gente ficou sabendo, era para ser ouvinte, mas enfim. Não, porque a comissão nunca convida ninguém para ser ouvinte, né? Quando vem aqui é para o pau quebrar mesmo, aqui não tem negócio de ouvinte. Desculpa, a gente não sabia que o pau ia quebrar, mas não, enfim. Quebra, aqui não tem esse negócio de... A gente não está acostumado. Aqui mas não enfim, tem negócio de omissão, não, aqui o pau quebra. De qualquer sorte, a gente pede, vênia a Vossa Excelência, e entrega tudo por escrito, até para que fique de forma bem detalhada a ciência de Vossa Excelência. As famílias, por exemplo, estão há quase um mês sem ter onde deixar as crianças, os pais trabalham, as mães trabalham e eles não têm creche nem escola disponível para receber essas crianças. Por isso nós precisamos esclarecer esses fatos de uma vez por todas, saber se houve contaminação ou não e efetivamente apurar de quem é a responsabilidade. Mas essas crianças não podem continuar sendo prejudicadas como estão sendo.
A Comissão de Saúde recebeu o assessor da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele trouxe boas notícias para os pacientes com problemas urológicos. A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim vai começar a oferecer serviços de urologia este mês. O tema foi debatido na Comissão de Saúde. O que acontece? O paciente lá no sul do estado, ele vai no serviço de urgência, ele é tratado, sai da crise e volta para casa, né? Ou senão ele fica no hospital aguardando uma referência para a Grande Vitória. Isso faz com que a situação se complique, podendo até agravar o quadro dele. Agora, né, a partir deste mês de abril, né, com a nova contratualização, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim vai oferecer o serviço de urologia para urgência e também eletiva, né? A meta para o serviço é de 38 internações e procedimentos cirúrgicos por mês e 80 atendimentos ambulatoriais. O investimento para a compra de equipamentos é de mais de R$500 mil. A demanda é muito grande e, com certeza, esse trabalho que está para ser iniciado não vai atender nem 20% da demanda. Mas nós temos que começar. Se nós não começarmos, nós não vamos conseguir avançar. E nós apoiamos integralmente essa atitude, né? E vemos isso com bons olhos e acreditamos, sim, que é possível se fazer com qualidade, diminuindo a situação de dificuldade imensa que passa essa população que não tem alternativas. Na mesma reunião, o colegiado conheceu o projeto infantil Vila Esperança, desenvolvido pela pedagoga Carla Lopes. O projeto inclui um curta-metragem e um teatro musical itinerante, ambos aprovados pela Lei Federal Rouanet, mas ainda sem captação de recursos. O objetivo é abordar temas importantes, como doação de órgãos, inclusão e cultura solidária. E esse ano, o ano passado, as doações, os transplantes estão muito escassos. Então, quer dizer, não é uma coisa, falar doa. Não existe. Eu sou pedagogo, eu como pedagogo só acredito em mudança de paradigmas com a educação. A educação muda as pessoas. O Jornal Panorama está chegando ao final, mas continue acompanhando os trabalhos da Assembleia pelas nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.